Abençoe essa nova diretoria, em especial Marcelo, que vai assumir a presidência. E o reino de Deus está entrando nesses lugares, através desses ministérios. E honrar a vida do Jimmy, que por esse tempo todo serviu, com fidelidade, com graça, com determinação o NCV. Deus abençoe, Jimmy, muito. Que bom, irmãos, estamos num culto cheio de bênçãos, Como tem sido abençoado nesse culto, com testemunhos, o batismo, enfim. Vamos dar sequência a isso. Vamos continuar orando ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Coloque agora a sua vida na presença de Deus mais uma vez e ore para que o Deus fale a você. Senhor, nós estamos aqui ouvindo tantas coisas boas e que nos desafiam, que nos levam a glorificar o Teu nome. Já fizemos isso através das músicas, dos testemunhos, da vida dos irmãos, da disponibilidade desses irmãos agora do NCV, do serviço que eles prestaram a Ti. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, Senhor. Tua palavra aqueça o nosso coração. Tua palavra transforme o interior da nossa vida. A Tua palavra nos faça, Senhor, transformar nossa forma de pensar, nossa maneira de agir. Em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre tempos de vacas magras, como nos dar bem nesse período, nesse tempo de vacas magras. Temos ouvido a respeito desse tema, dentro do livro de Gênesis capítulo 41, quando a história de José diante do faraó, e nós vamos dar sequência agora, falar um pouquinho mais na terceira parte dessa ministração. Se você perdeu alguma, pode entrar lá na página da comunidade, e lá você pode ouvir, assistir e até mesmo ter ela escrita, para que você possa meditar. Então nós estamos vendo sobre essa série, como viver bem em tempos de vacas magras. E vacas magras aqui, ou tempos de crise, seja elas em todos os cunhos, financeiro, relacional, enfim, como a gente passar por elas bem, como não perder a doçura, como não amargurar o coração diante das dificuldades, como reter o que é bom e dispensar o que é ruim, porque no meio da crise nós nos ferimos, nós nos ressentimos, e nós precisamos saber lidar com isso. E nós já temos visto aqui que a solução, o fim do túnel é a presença de Deus, é a graça de Deus. A resposta vem de Deus, não vem dos magos, não vem dos adivinhos, não vem dos sábios dos nossos dias. A resposta certa vem de Deus. E nós vimos também que diante disso, nós precisamos fazer uma nova relação de prioridades, reorganizarmos as nossas prioridades, darmos um novo rumo para a nossa vida diante do momento que nós estamos passando. Seja num relacionamento, seja numa área de finanças, você precisa readequar a sua vida diante desse novo desafio, dessa nova empreitada. Quando passamos por uma fase, nós precisamos reorganizar. Nós vimos isso semana passada. Então, reorganizando, conforme nós lemos em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para tudo. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos passando. Quando passamos por alguma dificuldade, precisamos discernir por quê. O que Deus quer falar com a gente. O que o Senhor espera da gente. Então, sabendo isso, nós podemos começar a readequar nossa vida e entender que nós precisamos trabalhar de forma excelente. Irmãos, isso é muito sério.
Nós precisamos ser excelentes, fazer bem feito tudo que vier às nossas mãos. Essa é a lição que nós vamos ver nessa noite. Porque para sair da crise a gente precisa gastar energia, força, a mente, o coração, em fazer as coisas muito bem feitas. O Robert Ballard tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é uma simples tarefa, mas é um chamado, é uma vocação. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Quando a gente descobre que o trabalho é bênção, não é maldição, e que Deus nos chama para o trabalho, e começamos agora a dar a Deus o nosso trabalho e fazer de forma muito bem feita, nós vamos passar pela crise de uma forma muito, muito boa. Na história conta a respeito de um camarada chamado, está bem difícil o controle hoje aqui, um camarada chamado Irmão Lourenço, ou Lawrence. Ele lutou na Guerra dos 30 anos, e depois disso, por um problema dramático na sua vida, ele se converteu, e nessa conversão de entrega a Jesus, de conhecer a Jesus e andar com Jesus, ele decidiu servir ao Senhor integralmente. E ele foi para um monastério onde serviam, era uma ordem dos carmelitas dos pés descalços. Essa era o nome da ordem que ele foi. E ele não foi como um clero, um monge, ele foi como um servo para servir os monges. Então, o irmão Lawrence serviu mas muitos anos na cozinha desse mosteiro. E depois, vendo a necessidade, ele foi consertar sandálias. Eu até hoje não entendi como um camarada vai consertar sandálias no mosteiro dos carmelitas dos pés descalços. Eu não entendi até hoje, né? Mas está lá na biografia do camarada que ele foi reformar sandálias. E ele ficou muito conhecido, não por reformar sandálias ou por trabalhar na cozinha, por escrever um livrozinho assim, um livreto que está na internet e você pode baixar por PDF, chamado assim, A Prática da Presença de Deus. A Prática da Presença de Deus. E nesse livreto, o irmão Lawrence conta uma situação muito interessante. Ele diz assim: as pessoas complicam muito o relacionamento com elas com Deus. As pessoas criam muitas teologias para falar sobre Deus e o relacionamento com Deus. Amar a Deus é uma coisa muito simples. E ele nesse livreto fala sobre amar a Deus quando você cozinha. O ícone do irmão Lawrence é mexendo em panelas, com pratos nas mãos. Amar a Deus quando a gente serve alguém, quando a gente lava uma louça, quando a gente cria os filhos de uma forma abençoada, quando a gente atende bem as pessoas, o nosso negócio, quando a gente faz as coisas com muito capricho, bem feito, onde quer que a gente trabalhe, a gente está amando a Deus, a gente está servindo ao Senhor. Quando a gente tem uma balança justa e tem um preço justo, quando a gente serve as pessoas de uma forma muito graciosa, em várias áreas e momentos da nossa vida. Então o irmão Lawrence diz: assim nós amamos a Deus. E nesse livreto que você pode ler, abaixar lá no seu computador, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Há um outro camarada chamado Fídias. E Fídias é um escultor grego. Eu estou falando sobre excelência, sobre fazer coisas boas, ou coisas na forma excelente. E Fídias é um exemplo. Fídias é um escultor grego que nasceu no ano 380 e morreu em 360 a.C., 330 a.C. E o Fídias era um excepcional escultor, e uma das
obras mais importantes de Fídias foi reformar o Panteão. E no Panteão ele esculpiu uma escultura, várias esculturas, e uma delas era de Zeus, sentado no seu trono. E ele era de 12 metros de altura, e se aquela estátua pudesse ficar em pé, ela era maior do que o Panteão. E um dia alguém se aproximou e ele estava atrás, ali do deus Zeus, esculpindo as costas com uma perfeição incrível. E era bem onde o trono estava. E então alguém disse: mas por que está gastando tanta qualidade nesse serviço? Ninguém vai ver esse serviço, só as costas dos Zeus, você pode deixar de qualquer forma. Ele disse assim: as pessoas não vão ver, mas os deuses sim. Quando nós temos uma consciência de fazer as coisas de uma forma excelente, muita coisa muda na nossa vida, irmãos. E quando a gente ouve a história de José, a gente vai ver que uma das características de José era a excelência. Como ele queria agradar a Deus, como ele servia a Deus, como ele amava a Deus através da expressão do seu trabalho. Ele olhou a vida e o seu trabalho não como uma mera consequência das tarefas que ele tinha que fazer, mas ele olhava a vida de uma forma onde ele entendia que o seu trabalho era uma vocação para salvar vidas. E assim, toda a história de José, a gente encontra ele fazendo tudo muito bem feito, porque ele tinha um entendimento de que servindo, seja de forma pequena ou seja de uma forma grande, ele estava servindo a Deus, fazendo para Deus, honrando a Deus e tendo um ministério: salvar vidas. Então a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: Deus chamou você para fazer o que você faz? Essa é a pergunta. Será que Deus chamou você para fazer o que você faz? Você tem uma ocupação, será que Deus chamou você para fazer? Já que trabalho é vocação. E essa é uma pergunta que incomoda o nosso coração. A gente precisa ter certeza do que nós estamos fazendo é do agrado de Deus. Será que você pode chegar com o seu trabalho diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu trabalho, eu posso honrá-lo com os frutos das minhas mãos? Um vendedor pode fazer isso? Um mecânico pode fazer isso? Um vendedor pode fazer isso? Como é que eles podem fazer isso? Antes de falar sobre excelência, na cultura brasileira a gente precisa falar sobre trabalho. Porque nós temos um problema sério, irmãos. Nós fomos evangelizados inicialmente pelo catolicismo medieval. Não há crítica ao catolicismo de forma alguma, por favor. Mas é uma crítica ao catolicismo medieval. E o catolicismo medieval trouxe um catolicismo cheio, repleto da cultura grega, onde a cosmovisão deles era que os deuses do Olimpo viviam do ócio. Não é assim? Quando a gente assiste algum filme assim, da mitologia grega, os deuses lá estão lá, um tédio danado, não fazem nada, né? Ficam jogando um contra o outro, né? E eles vivem por prazer. E nós fomos influenciados por isso, com essa ideia de que trabalho é uma maldição, não é bênção. E o que o brasileiro mais quer é se livrar do trabalho, porque é um fardo. Então ele quer trabalhar menos, ganhar mais, se aposentar com um salário integral. Esse é o sonho. E um sonho maior é ganhar na Mega Sena e não trabalhar mais. A nossa cosmovisão, a visão do mundo que nós recebemos é influenciado por esse tipo de ensino, onde o trabalho é uma maldição. É uma maldição. Por isso, o clero
parava de trabalhar e ia para os mosteiros. Os monges iam lá, ficavam reclusos, porque trabalho é uma maldição. Se livrar do trabalho é uma boa ideia. Então vamos para os mosteiros. E o trabalho existe porque seres humanos romperam Deus. Isso é uma grande mentira. A gente pensa que o trabalho é uma maldição como consequência do pecado, do rompimento da comunhão entre o homem e Deus. Não é mentira. Então esse ensino chega para nós latinos, e a gente, através dos portugueses e espanhóis, e a gente é conduzido a entender assim, culturalmente assim. Mas Gênesis 2, verso 1 a 3, diz que quando Deus terminou o seu trabalho, Ele diz assim, tudo muito bom. Acho que não está nesse texto, está no seguinte, mas Deus descansou depois de trabalhar muito. E a Bíblia diz que Ele continua trabalhando, porque todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Deus concluiu o seu trabalho, diz o texto. E a revelação de Deus na Bíblia é completamente diferente daquela que nós temos a respeito dos deuses gregos, que viviam do ócio e dos prazeres. Deus é o nosso Pai. Ele se revelou em Jesus como o Pai nosso. E nós adquirimos a qualidade do Pai, a natureza do Pai, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou com o trabalho excelente, porque quando Ele terminou a obra, diz, ficou tudo muito bom. A cada parte que Deus fazia, ficou tudo muito bom. Deus fez com excelência. E todo o trabalho feito por Adão deveria agora ser um trabalho excelente, um trabalho bom. E em Gênesis 1, 27, a gente vê lá, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Nos criou com potencial, com a capacidade de fazer as coisas, de criar as coisas e de fazer tudo muito bom, muito bem feito. Tudo que envolve é fruto do seu poder criador. E tudo que está em nós, nós herdamos de Deus. Então, numa perspectiva bíblica, o trabalho vem antes da queda. Porque quando Deus deu orientação para o Adão trabalhar no jardim, eles não tinham rompido ainda a comunhão com o Pai. Trabalho é bênção. E nós temos que fazer de uma forma muito bem feita, excelente. Se a gente quer sair das crises, a gente precisa investir tempo, força, energia naquilo que nós estamos fazendo. Deus nos ama, Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar o fruto do nosso trabalho. Deus nos ama. E o potencial dessa bênção está no fato de nós fazermos de forma excelente. José tinha uma relação interessante com o trabalho. José chega do Egito com 17 anos, vendido pelos irmãos, porque ele contou um sonho no momento errado. O sonho é que os irmãos iriam se reinclinar diante dele. Ele era um pirralho perto dos irmãos. Os irmãos ficaram com uma bronca terrível, uma inveja terrível, e ficaram irados com ele. E numa dessas saídas, eles vendem o irmão para um grupo de empresários que estavam indo para o Egito. E lá ele cai na casa de um homem chamado Potifar. Lá ele é tentado ou seduzido pela esposa do Potifar. Ele foge, ele é acusado injustamente por assédio sexual. Ele é preso. Ele, na casa de Potifar, faz um trabalho excelente de escravo. Ele se torna o administrador da casa. Na prisão, ele está lá na prisão e ele vai ser colocado como o coordenador da prisão. Enfim,
até que um dia ele cai na frente do faraó por conta daquele copeiro que estava preso junto com o padeiro por um momento de fúria do faraó. E eles têm um sonho, José interpreta esse sonho, e aí nós já conhecemos a história. O faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e José é lembrado nesse momento. Pois bem, esse é o contexto. O José fala para o faraó o que ele deve fazer. 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de muita escassez. 7 anos de muita fartura ele deve guardar, armazenar, como nós vimos semana passada, para que nos 7 anos seguintes de muita escassez, o mundo não morra de fome. E aí então, ouvindo isso, olha o que o faraó fala: Deus está na vida desse homem. E é isso que nós lemos no capítulo 41, versos 37 e 38. O conselho de José agradou o rei e os seus funcionários. Os sábios, os adivinhos gostaram da ideia de José, ou da interpretação que Deus deu a ele. E o rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Primeira coisa que acontece, irmãos, quando nós entendemos que trabalho é vocação e nós começamos a trabalhar de forma excelente, é que nós vamos começar a ver a presença de Deus na vida da gente. Deus começa a se manifestar de uma forma poderosa e as pessoas vão ver isso. As pessoas vão querer conhecer a Deus a qual nós servimos. E ele tinha algo muito interessante, ele tinha uma responsabilidade crescente. Além de ter a presença de Deus na sua vida, uma presença marcante do Espírito Santo. Deus está no controle da vida dele, Deus está dirigindo a vida dele, Deus está coordenando a vida dele. 30 anos agora, 17 para 30 deu quanto? 12, 13 anos. 13 anos sofrendo muito, José. 13 anos esperando que o sonho, e vai esperar mais 7 anos, ou mais um pouco. 20 e poucos anos depois, o sonho que ele teve se concretiza. Mas o camarada é muito excelente, porque ele reconhece a presença de Deus. E não só ele, mas as pessoas reconhecem a presença de Deus. Será que as pessoas aí fora podem olhar para a gente e dizer assim: eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Será que a gente, diante da luta, da enfermidade, da crise, as pessoas podem enxergar Deus na vida da gente? Porque foi isso que Potifar ouviu, foi isso que lá na prisão viram, e o faraó estava vendo na vida do José. Deus está com a gente, irmãos. Você que entrou aqui pela primeira vez, Deus está com você. Deus está na sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer dar a você algo que você nunca teve. Mesmo que você esteja muito bem, obrigado. Mas Deus quer encher você com a sua presença. Deus quer te dar algo muito precioso, a sua presença na sua vida. Então, a lição que nós teremos aqui é que Deus está presente, irmãos, no deserto, na prisão, na solidão, no abandono, nas dificuldades, mas também nos 7 anos de fartura, Deus está presente. O controle de Deus sobre a vida da gente é certo, porque Ele prometeu nos abençoar. Deus prometeu nos abençoar, e nós precisamos acreditar nas suas promessas. E uma segunda coisa que nós entendemos ali, vemos, é que havia uma responsabilidade crescente. Ou seja, primeiro, ele diz lá, o faraó: você vai ser encarregado do meu palácio.
todo o seu povo obedecerá às suas ordens. Só eu serei a autoridade maior, ou terei autoridade mais do que você mesmo. Ele era o segundo homem do Egito agora. José, um simples camponês, agora se torna o segundo maior homem da maior potência do mundo, o Egito. Então, quando o faraó vê o jovem, 30 anos agora, diante do faraó, e há uma presença de Deus na vida dele, ele entrega o reino, a chave do reino do Egito na mão do rapaz. E ele tem toda a autoridade. Debaixo dele, todos. Acima dele, só o faraó. Então, a nossa tendência natural é que a gente espere crescer e sem dar o melhor da gente. A grande dificuldade da nova geração é que eles olham para aqueles que estão lá no topo, olham para aqueles camaradas que chegaram lá no topo, Bill Gates para cima. Esses caras chegaram lá, eu posso também. O que falta para mim é oportunidade. Oportunidade. Porque a gente se acha. A gente foi educado e foi elogiado muito pelos nossos pais. E eles foram orientados a não criticar os filhos quando erram. Quando tinha um problema na escola, a culpa era do professor, não era do filho. Quando tinha um problema lá na escolinha de futebol, a culpa era do professor da escolinha de futebol, não dos nossos filhos. Então a gente cresceu, ou uma geração toda cresceu se achando. E se achando assim que a vida é uma escada rolante. É só pisar no primeiro degrau que ela leva a gente para cima. Engano. A vida é dura. E a subida é longa. E ela transpira em cada degrau. Então a gente precisa entender isso. O que Jesus falou em Lucas capítulo 16, verso 10, foi muito interessante. Ele diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Sabedoria de Jesus. Jesus disse assim: nós precisamos fazer com excelência, com responsabilidade, o que está hoje nas nossas mãos. Hoje, e fazer bem feito, e fazer com muita excelência. Faça com excelência, mesmo que seja algo que você não goste de fazer. Mesmo que você não goste de fazer, faça com excelência. Faça com responsabilidade. Por quê? Porque aquele que consegue ser fiel com o pouco, com o que não gosta, vai ser muito fiel com aquilo que é grande. E o contrário também é verdade. Eu aprendi muito cedo, trabalhei muito cedo. Fui office boy. Antes a gente tinha um primo que a gente não pedia muito dinheiro para comprar algumas coisas para fazer, para pagar pipa, né? Ou comprar algumas coisas. A gente pegava o que tinha no quintal de casa, chuchu, abobrinha do quintal da minha avó e vendia. Eu aprendi muito cedo que a melhor escola é quando a gente faz de forma excelente, bem feito, atende bem. Então, além de a presença de Deus estar na vida de José, ele tinha a bênção de Deus nas suas ações. Diz em Gênesis 41, verso 49, é interessante. Ó. José ajuntou tanto mantimento no período de 7 anos, safra sobre safra, super safra e assim por diante, que desistiu de pesar, pois não dava mais. O trigo parecia areia do mar ou das praias do mar. Cada ano o Egito teve fartura sobre fartura. Deus abençoou tanto o trabalho de José.
E Deus promete a gente, na nossa excelência, na nossa vocação, nos abençoar também, irmãos. Eu coloquei aqui, pulou, né, a figura do Mazzaropi, e ele interpretou muito bem um personagem chamado Jacques Tatu, né? Quem não conhece Jacques Tatu, precisa conhecer. Um dia, um camarada preocupado com as pessoas que estavam passando por muitas necessidades, foi visitar o interior e um deles caiu na casa aí do Jacques Tatu. Estava lá debaixo da árvore, mastigando um galinho, e uma miséria danada, né? Uma miséria terrível. Os filhos lá correndo, sem nada para comer, e ele conversando e dizendo: puxa vida, essa terra sua é minha terra, sim senhor, mas que terra boa, né? Se plantar no feijão, não vai dar feijão. Se plantar, vai. José não era assim. José tinha um padrão do seu trabalho, tinha uma carreira, e a carreira do José tinha ascensão. Eu não estou falando de carreira profissional simplesmente, mas em tudo na vida, vida relacional, vida emocional, vida espiritual. Quando nós lidamos com excelência, quando nós buscamos com excelência, fazer as coisas com excelência, nós vamos crescer, Deus vai nos abençoar. José era um escravo doméstico, José se tornou um mordomo, José se tornou chefe da prisão, José se tornou o segundo maior homem do Egito ou do mundo. Ele tinha o mesmo padrão de um escravo doméstico do governador, o mesmo padrão. Ele não esperou ser excelente quando ele tinha muita coisa. Ele não buscou ser excelente quando eu tiver no topo, eu vou ser excelente naquilo que eu vou fazer. A Bíblia diz: seja excelente hoje, faça como que para o Senhor, porque Ele que nos chamou. É Deus que nos chamou para o trabalho. Na prisão, ele foi abençoado. Lá diz: José ficou, mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Ele aprendeu a perceber a presença de Deus em todos os momentos. E a gente tem que aprender isso também, irmãos. Lá na casa do Potifar, fazendo um caminho inverso, né, o dono, o Potifar, viu que o Senhor estava com ele e abençoava ele em tudo que fazia. E Potifar não foi bobo, pôs a casa dele, os negócios da casa dele nas mãos de José. Não importa, irmãos, estou terminando, não importa a tarefa que está nas suas mãos, não importa o que você precisa fazer, seja pequeno, nas pequenas atitudes, faça muito bem feito, faça com excelência, ame com excelência, sirva com excelência. Não importa se é simples, não importa se é pequena, se é insignificante aos olhos das pessoas, faça muito bem. E lembre-se, o trabalho é uma vocação, se alguém chamar você para fazê-lo, e se for feito para quem o chamou. Eu quero colocar aqui algumas perguntas para terminar. Deus chamou você para fazer o que você faz? O que você pode fazer, você pode fazer para Deus, que tem coisas talvez que você está fazendo que você não pode entregar para Deus, e aí você precisa readequar, mudar. O que você tem feito é marcado pela excelência, e que você tem feito reflete a glória de Deus. As pessoas olham e falam assim: eu vejo a presença de Deus na sua vida, no que você faz. Você faz bem feito. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos encher com a sua presença. Deus quer nos encher com o seu Espírito. É promessa dele nos ajudar
no meio das crises e também nas vacas gordas, mas nós precisamos perceber a sua presença e precisamos entender o que nós fazemos, profissional, relacional, espiritual, o que nós fazemos é uma vocação, é um chamado de Deus. Faça da melhor forma possível. Amém, queridos? Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos terminar nossa reunião orando ao Senhor. Deus te ama muito. Deus não poupou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus não nos amou parcialmente e nem nos amou porque nós temos algo atrativo em nós mesmos. Deus simplesmente nos amou de uma forma integral e total. E nós podemos entender isso através de Jesus, o seu Filho, que veio morrer pelos nossos pecados. E nós podemos estar passando por uma crise agora. Em muitas áreas da nossa vida, ou em algumas delas. Ou não, estamos tão bem. Mas quem sabe já passou ou vai passar. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que a presença dEle é promessa. E que Ele quer nos encher com a sua presença e o seu Espírito. E Ele quer que as nações venham e recebam a glória através do nosso trabalho, através do nosso serviço, através da nossa vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra e entendê-la, e que o Senhor possa completar ainda mais o que o Teu Espírito começou a falar com a gente nessa noite, lá na célula ou lá em casa. Que o Teu nome seja glorificado sempre, e que nas vidas aqui e através daquilo que nós fazemos possam ver, enxergar a Tua pessoa, Senhor. Muito obrigado, ajuda-nos a fazer com excelência tudo que vier em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Sejam muito abençoados.